BEP faz exigências para jogo Flamengo e Vasco em São Januário. Flamengo diz não a jogo com torcida única. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Mas antes de mais nada, pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Isso tudo para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Flamengo na manhã dessa terça-feira realizou o penúltimo treino antes do jogo da sua estreia pela Libertadores da América, que acontecerá no dia 3, quinta-feira, às 21h30 na Venezuela. Lembrando que a equipe rubro-negra amanhã, quarta-feira, realiza o último treino na parte da manhã, às 7h30. O embarque da delegação rubro-negra está previsto para acontecer às 12h30. Lembrando que o voo do Flamengo fará um reabastecimento na Amazonas, antes de ir para a Venezuela, né? Previsão de chegada do Flamengo na Venezuela é às 19h30, horário local. Então, vamos lá, ó. 3 países, 2 competições, 8 jogos. Calendário do Mengão no mês de abril trouxe na parte da manhã, mas só para reforçar. Após o duelo no Maracanã, o Flamengo volta todas as atenções para o jogo contra o Deportivo Táchira da Venezuela na quinta-feira, pela estreia na Libertadores. O embate marca o primeiro dos 8 compromissos do Flamengo no mês de abril. Mês de abril aí considerado o mês da mentira, mas eu conheço a história, é que o calendário só tinha 10 meses, né? E o Natal era comemorado no dia 25 de março, né, até o dia 1º de abril, aí depois entrou o calendário gregoriano e muitas pessoas, né, não aceitavam e continuavam comemorando o Ano Novo no dia 1º de abril. E para sacanear essas pessoas, eles eram convidados a participarem de uma festa de Ano Novo que nunca acontecia, porque o Ano Novo já tinha mudado para o dia 31 de dezembro, né? Tem muita história aí sobre o dia 1º de abril, muito maneiro, vocês acompanharam aí. Calendário eram apenas de 10 meses, depois incluíram mais 2 meses. Então, seguindo aqui com as informações. Primeiro jogo, compromisso do Flamengo em abril, no dia 3, contra o Deportivo Táchira, no estádio Polideportivo de Pablo Novo, pela Libertadores. Segundo jogo do Flamengo, no dia 6, contra o Vitória, no estádio Barradão, em Brasília. No terceiro jogo do Flamengo, horário pelo Brasileirão. Terceiro jogo do Flamengo, dia 9 de abril, Flamengo e Central Córdoba, na Argentina. Central Córdoba da Argentina, no Maracanã, pela Libertadores. Quarto compromisso do Flamengo, dia 13 de abril, contra o Grêmio, né, na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão. Quinto compromisso do Flamengo, Flamengo e Juventude pelo Brasileirão, no Maracanã, no dia 16 de abril. O sexto compromisso, no dia 19 de abril, contra o Vasco, local a definir, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, pelo Brasileirão. Sétimo compromisso no dia 22 de abril, contra o LDU do Equador, no estádio Casablanca, pela Libertadores. Oitavo e último compromisso do mês de abril, Flamengo e Corinthians no Maracanã, pelo Brasileirão, no dia 27 de abril. Na próxima quinta-feira, o Flamengo visita o Deportivo Táchira, na Venezuela, pela primeira rodada da fase de grupo da Libertadores. A bola rola às 21h30. Na sequência, o Flamengo encara o Vitória pela segunda rodada do Brasileirão, às 18h30 de domingo, dia 6. Tá? As vendas para esse jogo, Flamengo e Vitória, para a torcida rubro-negra, começa na quarta-feira e não haverá meia entrada. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mudando aqui de assunto, retorno próximo. O retorno de Pedro aos gramados pode acontecer contra o Central Córdoba no dia 9 pela Libertadores. A data oficial ainda não será definida, não está definida e dependerá da evolução nos treinos, mas o clube já faz a projeção. Além do duelo contra a equipe argentina, também há a possibilidade do Camisa 9 estrear na temporada contra o Juventude no dia 16 pelo Brasileirão. Eu acho que, como foi dito, que ele estrearia na segunda quinzena do mês de abril, eu acho que bem provável que a estreia de Pedro aconteça contra o Juventude no dia 16 pelo Brasileirão. Lembrando
Pedro se lesionou no dia 4 de setembro de 2024, quando estava à disposição da seleção brasileira. Sendo assim, Pedro ainda não atuou pelo Flamengo, com Felipe Luiz estando no comando do time. Será a estreia de Pedro com o Felipe Luiz no Flamengo. Bom, mudando aqui de assunto, falando sobre reforços para a temporada, reforços para o Super Mundial de Clubes, né? O Flamengo vem se movimentando nos bastidores de olho em possíveis contratações, focando principalmente no Super Mundial de Clubes no meio do ano. A grande possibilidade do meia-campista Jorginho, inclusive após José Boto ter chegado a um acordo com seu staff, foi revelado que o volante já vai tentar a liberação com o Arsenal antes do meio do ano. É praticamente tudo acertado para o Jorginho assinar um pré-contrato com o Flamengo, assim se livrar do assédio de outros clubes. Lembrando que ele também tem recebido proposta dos clubes da Arábia, proposta muito maior do que a do Flamengo, porém o desejo do atleta é voltar para o Brasil, principalmente depois daquela visita feita por ele e a sua esposa, né? Vão se casar agora em junho, né? Ela gostou muito do Rio de Janeiro, inclusive já tem pessoas procurando moradia para ele, carro blindado para ele poder se transferir para o Rio de Janeiro, né? Bom, além disso, existe interesse em André Pereira, mas o staff do atleta vê o negócio como difícil. Em meio a isso, acabou vindo à tona uma informação importante sobre outro alvo, o argentino Thiago Almada, ex-Botafogo. De acordo com o jornalista Guilherme Pinheiro, existe a possibilidade do atual jogador do Lyon chegar principalmente se a equipe francesa for rebaixada. Inclusive, ele questionou a diretoria flamenguista e que se surpreendeu, né, com a pergunta que ele fez. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, o Flamengo quer um jogador para dividir a posição com a Arrascaeta. Eu, conversando com pessoas do futebol do Flamengo, eu falei, vem cá, e o Thiago Almada? E quando eu falei o nome dele, sabe quando você pega uma pessoa meio desprevenida, toma aquele susto? Iniciou em seu canal no YouTube. E ele continua aqui, ó. Porque o que acontece é o seguinte, o Lyon está na eminência de ser rebaixado no campeonato francês por conta de dívidas de John Textor. E aí pode passar a ser a possibilidade, porque o Lyon, se for rebaixado, o Textor vai querer negociar o jogador ou voltar para o Botafogo. Acho difícil ele voltar para o Botafogo porque o acordo não era esse, completou o jornalista e influenciador digital, né? Dos canais aí, Flazoeiro, né? Então essa informação aí sobre Jorginho, Andrés Pereira e Thiago Almada. Bom, estádio onde o Flamengo irá estrear na Libertadores da América tem capacidade para 39 mil pessoas. Flamengo Desportivo Táchira. Falei no início do vídeo, a capacidade do estádio dele lá é de 39 mil pessoas. E falando agora sobre o Campeonato Brasileiro, a venda de ingressos para a partida entre Vitória e Flamengo, válida pela segunda rodada do Brasileirão, será aberto na quarta-feira para a torcida rubro-negra que será visitante no confronto, tá? Com o jogo previsto para próximo domingo, o Flamengo terá à disposição a carga de 1.500 ingressos inteiramente destinados à torcida visitante. O próprio clube adquiriu as entradas e as passará aos torcedores. Boa notícia, eu trouxe isso no vídeo da manhã, não nos tinha sido trazida essa informação, tá? Inclusive a Fla Bahia reclamou, né, que talvez não tivesse tido tempo hábil para poder adquirir esses ingressos, eu até questionei, mas seguindo aqui, ó, conforme informado pelo Flamengo, o Passo Flamengo que vai vender esses ingressos. Os preços da partida são definidos pelo mandante, nesse caso Vitória, e o time baiano determinou que as meias entradas serão destinadas apenas aos torcedores do time mandante, ou seja, a nação rubro-negra vai ter que pagar inteira. Assim, as entradas para a torcida do Flamengo serão vendidas com o preço integral de R$200, sem direito à meia entrada, e o valor não vai carregar taxas extras de conveniência, né? O valor estava, se eu não me engano, 230 ou mais com essa taxa, mas já estou trazendo aqui para vocês que não haverá essa taxa, o valor do ingresso é 200 birimbau. Caro, hein? Caro. Bom, agora vamos voltar aqui para Flamengo e Vasco da Gama, que acontece pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
e ainda não tem um local definido, né? Está tendo aí um debate muito grande. O Pedrinho falou que iria mandar um ofício para a CBF, querendo que esse jogo, que esse jogo seja em São Januário. Já conversou com os torcedores vascaínos, disse que até aceitaria torcida única, mas o Flamengo não aceita. Olha só, o BEP faz exigências para liberar jogo Flamengo e Vasco em São Januário. O Vasco não desistiu de levar o jogo contra o Flamengo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, para São Januário. Nessa segunda-feira, no caso ontem, inclusive, a equipe Cruz Maltina enviou um ofício aos responsáveis pela partida, pedindo que o clássico aconteça no estádio do clube. Assim, o batalhão especializado de policiamento em estádios, mais conhecido como BEP, fez uma exigência para liberar o embate no local. De acordo com a jornalista Aline Nastarini, o BEP exige que o jogo entre Flamengo e Vasco seja realizado com torcida única para autorizar a partida em São Januário. Desse modo, a nação rubro-negra não poderá comparecer ao estádio para acompanhar o clássico carioca. Até o momento, o confronto está marcado para o dia 19 de abril, às 18h30. Bom, seguindo aqui, do lado do Flamengo, a delegação rubro-negra não é contra o jogo contra o Vasco acontecer em São Januário, desde que a segurança seja garantida pela Polícia Militar. Porém, o mais querido se mostrou extremamente contrário à partida ser disputada em torcida única, diz a jornalista. Gente, olha só, eu falei isso no vídeo da manhã, eu também não sou contra a partida ser realizada em São Januário. O mano de campo é deles, né? Eles têm esse direito. Agora, o que eu não acho certo é ser torcida única. O BEP tem que garantir a segurança para o time e também tem que garantir a segurança para os torcedores rubro-negros que queiram ir ao estádio. Então, o Flamengo tem que realmente bater o pé e não aceitar essa exigência do Pedrinho, tá? E nem do BEP. Então, vamos lá. Na última segunda-feira, o presidente do Vasco, Pedrinho, avisou que enviaria um ofício à Confederação de Futebol e que pediria a realização do clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão em São Januário. O duelo é válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para o dia 19 de abril, em um sábado às 18 horas, e o mandatário vascaíno falou até em torcida única. Segundo o jornalista Vene Casagrande, a diretoria do Flamengo encara as vontades de Pedrinho por 2 ângulos diferentes. Por um lado, o Flamengo não se opõe a jogar em São Januário, né? A única questão importante sobre a realização do jogo no estádio vascaíno seria a segurança que precisa ser garantida pela Polícia Militar. Em relação a atuar com torcida única e, por outro lado, a informação é de que o Flamengo se coloca totalmente contra a implementação de jogo do tipo no futebol do Rio de Janeiro. Vale destacar que nenhum clássico entre clubes do futebol carioca é disputado atualmente com torcida única. O carioca pedia 50% de público para cada time a partir das semifinais, mas no Brasileirão não tem essa regra. Continuando aqui, O último clássico entre Vasco e Flamengo com presença de público em São Januário aconteceu em 2017. Na ocasião, o Flamengo venceu por 1-0 com gol marcado por Everton Ribeiro, né? A vitória do Flamengo enfureceu os torcedores rivais que iniciaram uma série de brigas dentro e fora das dependências de São Januário. Partes do estádio acabaram quebradas e o clube foi punido pelos atos, ou seja, recebeu multa em dinheiro e ainda ficaram um bom tempo jogando de portões fechados, né? A última vez que Flamengo e Vasco se enfrentaram pelo Brasileirão em São Januário aconteceu em 2020. Na ocasião, o mais querido levou a melhor e derrotou a equipe Cruz Maltina de virada por 2-1. Gol de Bruno Henrique e Léo Pereira, que marcaram para o Mengão, enquanto Thales Magno balançou as redes para o rival. Vale lembrar que a partida aconteceu com os portões fechados devido à pandemia da Covid-19. Ou seja, o último jogo com presença de público entre Flamengo e Vasco em São Januário teve quebra-quebra, deu merda e o Vasco foi punido. Bom, então essa é a situação de momento. O BEP faz essa exigência para liberar o jogo, torcida única. Flamengo, pelo lado dele, também tem o seu direito, não quer torcida única, e vamos ver até onde vai essa queda de braço. O jogo continua marcado para dia 19 de abril, em um sábado, com local indefinido.
Sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.